A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Canal este que é em defesa da obra de Deus. E por falar em defesa da obra de Deus, o culto online de ontem, às 15 horas, foi um culto muito especial. Um culto em que teve um aviso para nossa querida Irmandade que acessa as redes sociais e que vê certos tipos de pessoas na internet, irmãos. Aí, dando seu ponto de vista e querendo tirar muitos de dentro da casa do Senhor. Irmãos, a dificuldade está aí. Os pratos estão aí. O servo de Deus falou uma parte, irmãos, em que eu gostei muito. Precisava sim o ancião chegar no culto online e alertar no culto online em que na hora do culto online estava 80 mil irmandade simultaneamente no culto online. Alertando a todos que tomem cuidado com essas pessoas que saíram da congregação e hoje vivem na internet para tentar confundir a mente de toda a nossa querida Irmandade. Irmãos, não é brincadeira. Eles falam que a igreja jogam fora, que a igreja condena. Eles falam que a igreja fala que vai para o inferno e que tem muitos irmãos aí, ex-irmãos, irmãos aí que acabaram dando cabo, né, de sua vida, né, irmãos? A gente pausa para que o YouTube não barre essa palavra, né, irmãos? Mas veja bem, irmãos, vou colocar o áudio do nosso irmão Luiz Carlos Euclides alertando a nossa querida Irmandade. Irmãos, não adianta as pessoas falar que fez curso, que fez teologia e que agora está na internet. Aí são cursinhos que eles fazem na pandemia. Não tinha nada que fazer em casa, de vez de ajudar a mulher a lavar louça, eles estavam ali matutando alguma coisa para confundir a cabeça da nossa querida Irmandade. Nós sabemos, irmãos, que essa obra é de Deus e que quem está ali dentro não está ali para pregar o estudo, e sim pregar por revelação. E isto incomoda muitos, porque muitos estudam para falar de Jesus Cristo. E nós falamos de Jesus Cristo sem estudar, porque não precisa estudar. Não precisa pesquisar na parte de Jesus Cristo. Os estudiosos estudam, têm o texto pronto em suas línguas, mas na hora, irmãos, de fazer uma pregação, não é a mesma coisa do que Deus descer com a presença. Porque o homem pode explicar a Bíblia. Cadê minha Bíblia? Pode explicar a Bíblia. Para vocês entenderem, o homem pode chegar a estudar, como diz aí, irmão Paulo, vocês têm que estudar a Bíblia. Estudar, beleza. Estudar, beleza. Agora, a Bíblia você tem que examinar. Estudar, você estuda para saber, né? E você examina para receber a voz de Deus falando com você. Vou colocar o áudio do nosso irmão Luiz Carlos Euclides. Olha só. Internetinho, pega umas aulinhas aí, michuruca, começa a discutir detalhes filosóficos da Escritura, que não interessa nada na salvação. Detalhe, tem uns que estão mais sabidos, estão estudando hebraico, estão discutindo a origem hebraico, essa palavra hebraica quer dizer isso, mas não tem santidade, não tem busca interior, não tem oração. Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? É aquilo que aconteceu no passado. Eles estão coando mosquito e engolindo camelo. Que Deus ajude que você não engula camelo. Pode coar os mosquitos, mas não engula camelo não. Vamos centrar a nossa vida na palavra de Deus. Sair de debates inúteis. A internet hoje é um campo fértil para fazer. Isso mesmo, vocês estão entendendo?
sair desses debates inúteis, sair dessas partes que quando os irmãos aí entram e acaba indo no canal, né, dos críticos, e chegando ali, irmãos, fica debatendo, querendo defender, né, a graça de Deus, a obra de Deus, querendo ali praticamente dar murro em ponta de faca, porque já sabe que o outro lado que quer fazer o debate, ele já vem preparado para vir fazer o debate com o irmão, mas tentando aí inibir, tentando sufocar. Não é um debate em que vai ter aquele debate e vai ser aí de bom proveito para a sua conduta cristã. Você não vai fazer um debate num canal crítico que você vai ficar mais crente, que você vai servir mais a Deus. Vai te colocar confusão na sua cabeça. Você vai ficar em dúvida. Você vai descrer em tudo que você já ouviu até hoje na palavra de Deus, irmãos. E isto é um laço colocado nas redes sociais, irmãos. É um laço, vocês podem perceber o que tem de canal aí falando mal da congregação, em que as próprias pessoas que não conhecem a congregação estão congregando para ver se é isso mesmo que eles estão falando. Estão aí chegando também nas redes sociais e falando, não tem nada a ver o que aquele crítico fala no canal dele. Aquele crítico está praticamente possuído por um espírito imundo, irmãos. Irmãos, a irmandade é porque fulano de tal está falando a verdade. Tá... Irmãos, não caia nessa não, irmãos. O inimigo, ele mexe na mente. Sabe por quê? Porque o que o servo de Deus, aí o nosso irmão Luiz Carlos está falando, que não adianta nada a pessoa saber de Gênesis, Apocalipse, explicar tudo e não ter santidade, e não ter comunhão, e não ter comunhão com os irmãos, não querer acrescentar nada espiritual, irmãos. O que nós precisamos hoje, irmãos, é de ter comunhão com Deus, é de santidade, é de procurar errar menos na presença de Deus, irmãos. Porque nós calados já estamos errados. Por que calado já está errado? Porque a mente trabalha, irmãos. Quando a gente vê, a gente já errou. A gente já olhou para a pessoa, já maldou, já errou. E na mente mesmo nós falamos, Senhor Jesus, me perdoe, cobre com o teu sangue. Aliás, até esta palavra, cobre com teu sangue, os críticos não gostam. Eles odeiam essa palavra. Eles dizem que não é, né, para falar isso. Por que não é para falar isso? Porque eles não querem que nós clamamos a Deus. Eles não querem. Porque só o sangue do Senhor Jesus é que pode nos livrar do mal, irmãos. Nós estamos em perigo. A primeira palavra que vem na nossa mente é automático. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. E naquela hora, irmãos, o milagre é feito, né? O livramento. Por quê? Porque foi Cristo que derramou o seu sangue na cruz por todos nós. Para dar o quê? O direito, viu, críticos? É o direito da vida eterna. Não é a salvação completa, não é falar que nós já estamos salvos. Que é muito fácil falar que já está salvo, sendo que você nem chegou no teu destino ainda, né? Você não está salvo, nem eu, nem ninguém. Então pare de ficar falando para o povo que já está salvo, que é para descansar, ficar em casa, servindo a Deus, entre aspas, porque ninguém serve a Deus dessa forma. Não consegue. Indo na igreja já não consegue, quanto mais ficando em casa. Com as adversidades da vida, com o celular, com as televisões, com a Netflix, né? Com as coisas, não tendo mais compromisso em estar no pé do Senhor Jesus. Olha só o próximo áudio, irmão, veja bem. Antagônicos da obra de Deus se aproveitam. E lamentavelmente alguns irmãos dão crédito a essas pessoas, dando audiências para hip hop. Bom seria que todo mundo cancelasse as inscrições, nunca assistisse coisas tenebrosas. Quem quer fazer divisão não tem o Espírito Santo neles. É fácil. Quem é de Deus une, quem não é de Deus separa. Sabe qual é a regra do inimigo? É separar, dividir para conquistar. Jesus, ele veio exatamente quebrar o elo. Ele estava rompido. Ele veio fazer isso. Ele veio conectar o homem com Deus.
A conexão aconteceu com ele. É a proposta de religar. A religião é isso, é religar o homem com Deus. A proposta dele conosco é essa, é nos religar com ele cada vez mais. Olha só, irmão, religião é um conjunto de crenças, práticas e símbolos que envolve a noção de sagrado e o sentimento de devoção. As religiões são um fenômeno humano que pode caracterizar por ser um sistema de crenças, textos sagrados, regras e valores morais, servirem de ponte entre o mundo humano e o espiritual, explicar a origem da vida e do mundo, terem um caráter público, ou seja, serem constituídas por um grupo expressivo de seguidores, terem um comportamento organizado e hierárquico. As religiões podem ser classificadas em mundiais, indígenas e novos movimentos religiosos. As religiões mundiais têm seguidores em todo o mundo, enquanto os indígenas são restritos a uma nação, uma cultura específica. A palavra religião deriva do latim religar, que significa religar ou voltar a ligar. As primeiras manifestações religiosas surgiram entre os períodos paleolítico e o neolítico, quando os primeiros grupos humanos se tornaram sedentários. Então, irmãos, o que o nosso irmão falou aí, religião, é religar. E nós estamos ali, vamos falar de congregação, né? Nós estamos ali para nós se religar em Cristo Jesus. Para nós estamos ali ligados na mesma comunhão, na mesma fé, né? E nós ali na congregação somos ali, como se diz, os irmãos chamam domésticos na fé. Quem é batizado na congregação se torna um doméstico na fé na igreja. Sabemos, conhecemos e nós sabemos as doutrinas, né, irmãos? E é que diz, irmãos, até a hierarquia, né, que muitos dizem aí que na congregação devia ter, está aí relacionado à religião. E o servo de Deus falou a coisa correta, irmão. Precisava de um irmão. Aliás, nós temos bastante irmãos que está pregando e avisando a nossa querida Irmandade sobre isso. E o canal CCB Sem Reforma não podia ficar de fora, irmãos. Temos que tomar cuidado, porque tem muitos que estão aí, à torta direita, irmão, falando, colocando coisa na internet, se valendo da livre expressão que é constituída, né, aí nas leis do país, que posso me expressar, posso criticar. Tudo bem, né? Criticar, até aí tudo bem. Você criticar uma fala, você não concordar, tudo bem. Mas às vezes fazem fotos, dá uma palavra subliminar e que aquilo é uma coisa que não é. São os verdadeiros fake news espirituais, se podemos chamar disso, né, irmãos? Vamos colocar mais um áudio do nosso irmão Luiz Carlos de Viçosa para nós concluir este raciocínio. Vamos. Cubra-me com teu sangue. Sabe por que nós chamamos sangue de Jesus? Quando os animais eram mortos, já expliquei isso aqui, quando os animais eram mortos, por misericórdia divina, Deus transferiu o pecado daquela pessoa para o sangue do animal sacrificado. Era uma forma dele intermediar o problema até chegar o tempo da graça. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que ele fez? Transferiu para o sangue dele todos os pecados nossos, até nós ir embora daqui. Por isso que nós falamos, Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, eu estou transferindo para o sangue dele o pecado meu. E como ele foi transferido, eu não tenho dívida mais a pagar. Eu tenho agora a minha quitação e o meu dever de permanecer fiel até o fim à fé, para que eu não aposte. Todos os pecados foram perdoados. Nós não temos mais dívida a pagar. Mas uma frase que vai na frente aí. Nós temos que, não é porque todos os nossos pecados foram perdoados que nós não temos mais dívida a pagar. Não é por causa disso que nós temos que andar como eles falam aí, né? Esses formadores de opiniões, né, da internet, esses que são teólogos de pandemia, né? Não tô... Irmãos, quando um servo de Deus,
o nosso irmão Luiz Carlos Euclides falou, ele não estava falando dos teólogos, dos estudiosos, que são os verdadeiros estudiosos aí da internet, que são aqueles de outras igrejas, que estão ali, né? Eles estudam a Bíblia e ficam ali debatendo, mas num debate para ver ali quem consegue, né? Ali um aprender com o outro, ou então debater mesmo, né? As diferenças, ou uma outra pessoa acha que deve ser de outra forma, porque estudou, entendeu de outra forma. Não são esses teólogos de outra denominação. O que o Senhor de Deus quer dizer são esses teólogos mesmo que se levantam contra a congregação. Irmãos, que quer dizer que tem esses cursos michurucos, que não é nem curso, a pessoa não faz curso, irmão. A pessoa fica lendo a Bíblia em casa, mas com aquele pensamento em dividir o povo, em separar, em tirar conteúdo, né, da boca do povo. Por isso, irmãos, o título do vídeo vai ser assim: a Bíblia sendo retirada da igreja. Culto online abordou o assunto, não da Bíblia sendo retirada da igreja, mas abordou do assunto para nós não dar ouvido à crítica, não ir lá debater com eles e não ouvir, irmãos. Não é para ouvir. O ouvir, como eu estou dizendo, você pode até ouvir, porque ninguém, né, é obrigado a fazer o que o outro manda, mas que não deixe fazer ninho na sua cabeça e nem deixe entrar no seu consciente, né, irmãos? Porque cada um de nós tememos a Deus. Mesmo você, irmã, mesmo você, irmão, que está fraco, né, que não vai mais congregar, ou você, irmão, que tem algum problema, alguma frustração com alguém, que são pessoas, não a obra de Deus. Pense bem antes de você falar da obra de Deus e da graça maravilhosa do Filho de Deus. Eu não canso de falar, não adianta vir aí os haters falar que eu chamo ACCB de graça. A graça que eu estou falando, vocês entendem, é que vocês não sabem, vocês não querem dar o braço a torcer. Que a graça que eu estou falando é o próprio Cristo Jesus que se faz presente dentro da congregação. Então, irmãos, quando nós vem falar aqui que a graça maravilhosa está dentro da congregação, é porque nós sentimos ela, né? As revelações. E ainda diz aí, onde eu li nesse texto aí, que é juntar a parte carnal com a parte espiritual, e o fenômeno vai acontecer, irmão. O fenômeno que expõe na internet aí é algo fora do normal acontecendo. E esse algo fora do normal, nós sabemos que é o próprio Cristo, é o próprio Deus em que entra na vida de cada um de nós. Irmãos, este é um vídeo que eu tenho que colocar aqui para nossa querida Irmandade. O povo está disperso, o povo não está mais obedecendo a palavra de Deus, estão errando, estão pecando, estão aí praticamente, irmãos, depois reclamando que Deus não está mais na vida, porque a pessoa, ela desobedece a palavra de Deus. Irmãos, nós temos um grande trunfo na mão, irmãos. Um grande presente. Foi o direito da vida eterna, foi o pagamento de dívidas que foi feito de todos nós. O que nós temos que fazer, irmãos, é gratidão a Deus e servir a Ele, para que a fé que nós temos nele não saia do nosso coração. Irmãos, é só isso, irmãos. Mas muito se complica. Muitos estão no caminho certo, estão servindo a Deus na congregação ou em qualquer igreja, está próximo de Jesus Cristo, está íntimo de Deus, fala com Deus a todo instante, a todo momento. Aí vai ver um canal como este, regride. Você volta para estudar tudo de novo. Tem que estudar para você voltar onde você estava, irmãos. E nós já estamos ano-luz à frente disso tudo, irmão. Por quê? Porque nós buscamos diretamente da fonte o conhecimento, irmãos. Nós dobramos os joelhos perante um Deus todo-poderoso. E Ele nos auxilia e nos cubra com o sangue dele mesmo. Que até isso o crítico aí, né, quis, né, falar sobre cobrir com o sangue de Jesus Cristo, né? Sempre este crítico, ele sempre quer dar uma de sabidão.
né? Sabidão. Sempre quer dar uma de sabidão. É o próprio Jesus reencarnado em crítico. Sendo que ele falou uma vez no vídeo dele que ele é que nem Jesus Cristo. Olha só. Ele é que nem Jesus Cristo, que ele é bravo que nem Jesus Cristo. Que Jesus Cristo chegou lá, os mercadores estavam fazendo da sua casa de negócio, chegou lá quebrando tudo. Que ele também era daquele jeito, bravo daquele jeito. Quer dizer, se igualando a Jesus em quê? Então, se é para ele se igualar a Jesus, ele tem que se igualar no amor ao próximo, tentar aproximar as pessoas e pregar o verdadeiro evangelho, sendo que ele usa o púlpito de uma igreja que é cópia da congregação. Deveria pregar o evangelho, deveria pregar o bem. Já que não quer pregar ali revelação, porque diz que não pode acontecer, irmão, se vamos falar em nome de Deus, se vamos ir para a igreja pregar o que Deus faz, então temos que falar em nome dele, guiado por ele. Não temos que ter acanhamento, irmãos. Não pregar profecias falsas. Mas se você está por Deus, você vai pregar Deus. Não ter medo de pregar a palavra de Deus, porque não vai acontecer. Então você está pela carne, você está pela letra, pelo estudo. E é isso que faz, irmão, muitas dissidências. Lá nos Estados Unidos, logo começa essa febre de dissidência. Logo eles brigam entre eles e faz que nem aqui no Brasil, que era o Ministério Jandir, um monte. Brigaram entre eles, não se entenderam, cada um pegou seu rumo e foi feito igreja por igreja. Cada um teve sua igreja. Se dividiu, eles se dividiram entre eles. Entendeu, irmãos? Então estamos aqui, irmãos. Quero que a querida Irmandade deixe o seu depoimento, o seu comentário. E olha só, 80 mil pessoas no culto online ouvindo o culto. Eu creio que vocês entenderam o recado. Tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado com as pessoas que dizem que vai falar o verdadeiro evangelho, mas essas pessoas são nuvens sem água. Essas pessoas não sabem nem para onde vai, né, o seu espírito, nem para onde vai quando ele partir dessa terra. Então, irmãos, tomem muito cuidado e vamos responder esse vídeo, irmãos, colaborando, dando joinha, comentando. Vamos fazer aí mesmo, expandir os 4 cantos da terra. Porque estamos em defesa da obra de Deus. Muitos de nossos irmãos que não têm, né, a perspectiva, né, ali não entende, né, são novos na graça, vão ouvir esses pessoal falando isso daí e vão ficar em confusão. E é isso que eles querem. Eles querem colocar dúvida de quem está lá dentro e impedir quem está, Deus está chamando nessa graça santa. Então a Bíblia, estão querendo tirar a Bíblia da nossa mão. Pense nisso, irmãos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus, queridos.